Hoje eu escolhi uma palavra que o pastor já falou, né? A gente sempre escuta também, muito, né? Jesus nos ensina muito através das parábolas. Aí, quando a gente começa a ler a Bíblia e valorizar aquilo que é de Deus, né? Colocar em prática, a gente vê quanto é importante você conhecer a palavra de Deus. Aí você começa a ler, você começa a degustar, aí você vê que você necessita ainda de mais. Parábola dos trabalhadores na vinha, que é do capítulo 20 até o verso 16. Mateus 20 até o 16. Depois eu vou estar lendo também Gênesis 4, capítulo 4, versos 3, 4 e 5. Então vamos ler a palavra, vamos ficar de pé para a gente ler. Quem puder ficar de pé, né? Fica de pé. Como o pastor falou, né? Muitos dos nossos, da nossa cidade, não valorizam, né? A palavra do Senhor, né? Está na presença do Senhor na igreja, mas tem muita gente que está nos ouvindo. É muito bom saber disso, que a palavra de Deus vai alcançar outras pessoas também, né? Então vamos lá. Mateus capítulo 20 até o 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha, saindo por volta de 9 horas da manhã. Viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados, às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem aos primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas vocês os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor o dia todo. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e sai daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não é lícito fazer o que quero com o meu dinheiro, né? Ou você ficou com inveja porque eu sou tão bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém? Vamos orar. Amado Deus, obrigada, Jesus, por essa palavra, Pai. Que o Senhor possa nos iluminar e possa também me iluminar neste momento, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja presente em nossa igreja. E que o Espírito Santo de Deus também possa me usar. Que as palavras que vierem na minha boca
seja somente para agradar a Ti, Senhor, e para podermos viver melhor o nosso dia a dia. Amém. Muito obrigada, Jesus. Aqui nessa parábola vem como título a parábola dos trabalhadores na vinha. Eu daria um título para ela. O nome dela poderia ser Parábola da Graça. O que essa palavra nos ensina? O que nós podemos tirar de ensinamento dessa parábola hoje para nós? Essa parábola, ela mostra que a lógica do reino dos céus não é a mesma lógica da terra, né? Não é a mesma lógica de Jesus. Jesus é diferente, né? Ele não trabalha com lógica. Não trabalha também com meritocracia, não trabalha com méritos, né? Para ninguém. Deus atende você a partir das suas necessidades, né? Porque Deus, Ele é bom o tempo todo. Então, Ele é tão bom, né? Que Ele é misericordioso para conosco, né? Nos perdoando nossos pecados, das nossas necessidades. Ele é justiça. Então, Deus, Ele não trabalha com lógica, né? E nem com méritos, né? Ele é amor. E Ele é amor de verdade. E Ele tem amor para dar, né? Através do perdão, da misericórdia. Então, Deus, Ele é misericordioso. Então, essa parábola, ela traz isso, né, para nós. Ela nos ensina que Deus, Ele não trabalha por méritos. Quando os trabalhadores vieram questionar, né, para Jesus, por que quem chegou por último recebeu mais? Estava lendo lá em casa, né? Aí eu estava conversando com o Jorge, aí o Jorge falou bem assim, uai, mas não seria o certo quem trabalhou primeiro receber mais, né? Lógico. Mas o que Deus quer mostrar para nós não é isso. Não é isso. No nosso ver, no olhar nosso de ser humano, está errado, né? O primeiro receber igual o último. Que teve gente ali que nem trabalhou, chegou já no final, né? E receber a mesma quantia que os outros receberam, né? E os outros foi questionar Jesus por que deles estar ali o dia todo, né? Cansado ali, aturou o sol quente ali e receber a mesma quantia, né? No nosso ver, no nosso olhar humano, deveria ser mais, porque trabalhou mais. Mas o que Deus quer dizer para nós não é isso aí. Porque Deus nos ensina, né, a reconhecer a nossa total dependência dEle. Somos dependentes de Deus o tempo todo. E ninguém, né, tem o direito de exigir qualquer que for a recompensa de Deus, né? Nós não temos esse direito de estar questionando Jesus. Aqui também fala dos ciúmes, né? Também na palavra, né, Deus também traz o ciúme. Quando eles questionam, né, o porquê, né? Foi questionar Jesus, que eles trabalhou mais que o outro e ambos receberam a mesma coisa. Né? Então, nós não devemos, né, questionar e muito menos ter ciúmes. Às vezes, tem um irmão na igreja, ou até mesmo um vizinho, que é mais abençoado do que eu, por exemplo, do que a minha família. Eu já fui assim, já fui questionadora. Por que o vizinho tal tem isso tudo? Eu busco Deus e eu não tenho. Ele nem é servo de Deus. Eu já falei isso, meu esposo já falou isso. Aí eu comecei assim a olhar, quem sou eu para questionar as bênçãos que Deus dá para o outro? Aí, outro dia, Jorge até disse isso também. Eu falei, Jorge, não questiona de onde ele tirou isso. Nem tudo é bênção. E outra coisa, se ele tem, não olha o que os outros têm. Olha o que você está fazendo para Deus. Porque Deus vai te dar conforme o seu merecimento, né?
Não ficar olhando para isso, ter ciúme de um irmão que vem louvar bonito aqui. Aí eu poderia louvar igual o irmão Dinaldo. Mas o Senhor não me usa daquele jeito, né? Com esses ciúmes, né? E Deus, Ele não é isso que Ele quer. Para que nós busquemos também o nosso, né? Porque eu posso ser a pessoa que vai lavar os banheiros da igreja. Mas eu posso ser usada. Eu vou lavar os banheiros da igreja, mas eu posso ser usada espiritualmente também. Mesmo sendo a zeladora, mesmo sendo, né, a pessoa que vai limpar a igreja. Deus me chamou para aquilo ali. Também posso estar aqui na frente falando a palavra do Senhor. Talvez não seja estar aqui na frente, por exemplo, para o meu esposo ou para outro irmão qualquer. Essa bênção talvez é para mim ou é para ele. Eu não posso questionar Deus com isso. Porque ela tem menos tempo de igreja e já está lá pregando, já está falando. E eu estou com mais tempo aqui. Eu oro todo dia, eu levanto de madrugada, eu falo com Deus, eu jejum. E eu não tenho isso que a irmã tem. Questionando Jesus sobre essas coisas. Então, a nosso ver, quem deveria ganhar mais, com certeza seria quem chegou primeiro, né? Que trabalhou ali, que ficou ali no sol quente o tempo todo, né? Então, mas não foi assim que Jesus fez, né? Deu por igual. O que Deus quer nos ensinar aqui nessa parábola é que a gente não se compare a ninguém, né? Que façamos aquilo que foi dado para a gente fazer, que Deus mandou fazer, sem olhar os feitos que Deus faz na vida do pastor, por exemplo, ou de outro irmão que está na igreja, né? Fazer a nossa parte, sem olhar e sem ter ciúmes também dos outros. Eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu comigo, muito tempo atrás. A gente foi estudar enfermagem. Foi eu e outros mais umas 3 colegas, trabalhava junto na cozinha do hospital, na cidade vizinha. E lá a gente formou, né? E aí teve uma colega minha que ela teve uma benção. Ela foi agraciada pela mesma empresa que eu trabalho. Trabalhava lá 4 anos atrás. E ela chegou, por meio de outras pessoas, nem me lembro mais, só sei que ela começou a estagiar primeiro do que eu e uma colega minha. E ela não era funcionária dali. Ela tinha algumas amizades com alguém, né? E ela foi e se ingressou ali com os estágios. Aí, de repente, ela já começou a trabalhar. Primeiro do que eu e outra colega minha. Ah, meu irmão. Aí eu falei, como assim? Ela acabou de chegar aqui, nem tem amizade aqui, nem trabalha aqui, e já vai fazer estágio aqui? Aquilo me deixou doente. Porque eu achava assim, eu que deveria estar ali. A minha outra amiga falou a mesma coisa, não aceito isso. Aí virou um zum, 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 as conversas fiadas, sabe que onde trabalha muita gente sempre tem essas coisas, né? E aí rolou aquele negócio que nós temos. Que não vamos dizer que a gente não tem, não, que a gente já teve. Pode ser que a gente não tenha hoje mais, graças a Deus, mas a gente já teve. No coração da gente o quê? Inveja. Aí rolou aquela inveja, aquele ciúme, aquele falatório, que quem deveria estar ali era eu, era minha colega e eu. E não aquela colega que nem era amiga de ninguém ali, que nem trabalhava ali, e eu trabalhava ali há 4 anos, porque eu não fui agraciada com aquilo ali. Aí ela começou a trabalhar tal, e depois eu vim para cá, né? Estagiei aqui, com 15 dias comecei a trabalhar aqui também. Aí, de repente, Deus me deu 2 bênçãos. Isso sem eu nem pedir ele. Porque naquela época, né? Eu não estava ligando muito com esse negócio, não. Apareceu. Deus dá as bênçãos para a gente, sabendo o que a gente vai se tornar depois, né? Me deu 2 bênçãos, 2 empregos. Eu tive a chance de escolher onde ficar, ou ficar com os 2, se eu quisesse. E também essa colega minha. Aí trabalhei muito, né? Nisso aí estudando essa parábola, eu lembrei sobre os ciúmes, a inveja, né? Aquilo que fica dentro do coração da gente, sem necessidade, porque Deus tem a bênção para você. Mas você, por conta de estar com ciúme do irmão, ou do seu vizinho, até mesmo um amigo seu, né?
aí você ainda é falso. Porque quando você vê o colega que recebeu a bênção, você fala assim, ei, graças a Deus que você teve a bênção, né? Que bom, Deus te abençoe, meu irmão. Mas por dentro está ali, né? Querendo esmagar o irmão. Mentira que não está feliz coisa nenhuma. Está ali achando assim que ela não é merecedora, eu que deveria estar ali. Então nós, seres humanos, temos isso aí, né? Essa inveja. Mas que nós também temos a chance de não ter, né? Temos a chance de ser bom, pedir a Deus para nos aquebrantar e tirar isso, porque não é isso que Deus quer, não. Deus quer que nós trabalhamos na obra conforme aquilo que foi chamado, né? Sem inveja a nenhum irmão. Aí, né, depois a gente sai derrotado e não sabe por quê, né? Por causa das invejas. Se as igrejas não fossem tão hipócritas, né? Essa palavra, muitas igrejas são hipócritas por ter inveja, né, de um outro irmão. O nosso mundo seria diferente, não seria? Muita gente alcançaria a graça de Deus, muita gente seria salva, né, através de nós sermos diferentes. Então, não adianta falar que a gente nunca teve isso, porque a gente tem. E Deus, né, Ele sonda nossos corações, Ele sabe. Por mais que a gente age de uma maneira assim, Jesus está ali sondando você, né? Não adianta. Eu falei da boca para fora, mas meu coração quer dizer outra coisa. Então, vamos pensar com o coração em Jesus e pedir a Deus para purificar, né? Que Deus purifica, que Deus faz a gente se tornar limpo. Então, muitas pessoas seriam salvas se as igrejas não fossem tão hipócritas, né? Alcançaríamos muitas vidas e muitas almas. Na verdade, nenhum de nós é merecedor, né, das coisas que Deus faz. E mesmo assim Jesus faz. Não somos merecedores, né? Achamos que estamos isentos das coisas. Ah, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Jesus, eu oro, eu faço tudo certinho, toda quarta-feira eu estou na igreja, todo domingo eu estou na igreja. Essa doença vai pegar em mim, não. Eu não vou ficar doente, não, nem eu, nem minha família, porque eu sou servo de Deus. Engana-o você, né? Que passamos por aflições e temos aflições. Então, quando a gente pede fé, Deus manda provação. Então, não tem esse que não vai passar a provação por aqui, não. Né? Tá difícil. Todos nós vamos passar. E ainda falamos, aquela irmã tal lá, ó, ela nem é crente, ela nem é serva de Deus. E ela nem pegou o Covid, ou nem pegou a gripe, né? As gripes da vida que já tiveram aí, né? Que foram devastadoras, hoje está controlada por conta das vacinas. Mas a gente sabe que a gente já passou e a gente passa também por outros tipos de enfermidade, né? Então a gente acha que a gente está isento disso, né? Porque buscamos a Deus, estamos todos os dias na igreja, estamos orando, estamos jejuando, então nós vamos estar ileso disso, né? Então isso é engano, né? Estão propícios a passar por essas adversidades. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 4, versos 3, 4 e 5. Onde também, né, Caim, ele agiu com ciúmes de Abel. E o que aconteceu? Ele acabou matando Abel, porque ele tinha inveja, né? Inveja de Abel. Então ele achou mais fácil acabar com a vida de Abel do que fazer as coisas certas, né? De buscar a forma que Deus queria que ele fizesse. Gênesis, capítulo 4, vamos ler os versos 3, 4 e 5. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou.
Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Caim, ele teve também inveja de Abel. Ele levou a sua oferta, mas Deus não recebeu como recebeu a de Abel. Porque Caim ofereceu os frutos do seu trabalho, né? Da sua terra, da sua própria mãos. E Abel levou as primícias do rebanho. E por que Deus recebeu de Abel e não recebeu de Caim? Será por quê? Porque Deus não está pedindo a nós obras, né? Está pedindo obediência. E Caim não estava fazendo as coisas que agradavam a Deus. Então ele não estava fazendo aquela oferta com o coração puro, né? Mais fácil dizer assim, para todo mundo entender. Então Abel, ele estava obediente, fazendo as coisas da forma que agradava o Senhor. Então, essa mensagem que Deus, ela não quer aquela oferta que a gente faz interessado em algo e não faz as coisas certas, não obedece a Deus. Não adianta, se você não está com obediência, levar a oferta, que Deus não vai receber a sua oferta. Deus quer que você tenha um coração puro, que você o busca de verdade, que você passa uma mensagem pura, direto do seu coração. Porque se você passar uma mensagem que seja mentirosa, até mesmo para você, Deus sabe, porque Deus sonda o seu coração. Deus, Ele sabe todas as coisas. Não adianta a gente fazer as coisas achando que Deus não vai saber o que sua intenção de fazer aquilo ali, porque Deus sabe. Então, por isso que Deus não recebeu a oferta de Caim. Então, nós temos que seguir Jesus e sermos limpos de coração, porque Deus sonda nós. Deus sonda cada um de nós, né? Não tem nada que passa desapercebido dos olhos de Deus. Nada. Não tem nada. Senhor, eu vou fazer isso. Eu vou na igreja todos os domingos, eu não vou perder o culto, porque eu preciso de uma bênção para isso e para isso. Deus sonda se realmente você está buscando Ele de verdade, verdadeiramente. Então, devemos seguir Jesus de coração limpo e purificado, né? E esquecer das obras dos outros, esquecer do que o outro está fazendo. Que está fazendo melhor que eu. Que fulano sabe mais do que eu. Faz o que Deus te mandou fazer. Porque Deus, Ele não está pedindo obra, Ele está pedindo obediência. Então, não adianta você estar aqui na frente, né, fazendo a palavra e não estar sendo obediente, né? Não adianta, como se diz as pessoas, falar bonito, mas não estar sendo obediente a Deus. Que façamos aquilo que Deus mandou a gente fazer. Não importa se é o louvor, não importa se é a palavra aqui na frente, não importa se é até mesmo limpar a igreja. Mas Deus vai te dar aquilo que você precisa, né? Temos que ser limpo e purificado de coração, porque Deus sonda e Ele sabe de todas as coisas. Não enganamos Deus, né? Eu vou fazer isso para mim receber isso. Ele sabe, meu irmão. Não adianta. Então, nós não passamos desapercebidos os olhos do Senhor. Que busquemos, né, a Deus com toda a força. Aprendemos a ler a Bíblia. Eu confesso a vocês que eu estou aprendendo muito com a Bíblia, cada vez mais que eu leio, eu vejo que eu tenho a necessidade de ler e buscar mais. Hoje até eu disse para Jorge, ser conhecedor da palavra e ser uma pessoa espiritualmente em Deus, não é você saber ler. É você ter a dedicação aqui na palavra. Por mais que você tenha uma leitura ruim, você vai treinando e Deus vai te usar. Porque às vezes ele fala comigo que vocês que têm a leitura é mais fácil entender. Eu falei, não. Se você buscar mais, né, eu estou falando da minha casa, que
Né, que às vezes é fácil a gente falar dos outros, né, se a gente mesmo não faz. Mas eu falo, você buscar, Deus vai te usar da mesma forma. Cada um Deus usa do jeito dele. Você busca, que ele vai te dar. Busca para você ver. Então, Jesus, ele dá aquilo que você precisa, né? Basta você se dedicar a ele de verdade. E todas as outras coisas, né, vão ser acrescentadas, né? A riqueza maior é você estar na presença do Senhor. E cada dia que passa, eu vejo que, né, a gente vê que não tem outro caminho a não ser Jesus. Que Deus é o caminho. Então a gente tem que estar aí nessa estrada com Jesus, né? Sempre buscando Deus. E Ele está presente em nossas vidas todos os dias, né? Nossa casa, nossa família. Então que não sejamos esse irmão que tenha inveja do outro, né? Sejamos esse irmão que faça aquilo que Deus mandou você fazer, sem inveja e sem ciúmes, porque Deus, para cada um, Ele tem uma bênção, né? Então, na hora certa, Ele vai te abençoar. Porque Ele é, sim. É que tem, olha, essa parábola aqui, ela tem muita coisa para nós, para nosso aprendizado. Ela é muito mais do que isso que eu estou falando aqui. O pastor já falou também. E ela é muito rica. Ô, irmã, eu posso acrescentar um pouco a respeito de Caim? Pode. Só acrescentar. Às vezes as pessoas não entendem. Realmente é a desobediência, a irmã falou em cima, a desobediência. É preciso entender que Caim é um dos filhos de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E muitos, levados pelo pecado original, desviaram-se do caminho do Senhor. Partiram para terras estranhas, serviu não mais a Deus. Quando Caim fez a oferta, ele fez em desobediência, porque ele não tinha comunhão com o Senhor. Mas Abel havia feito uma oferta que foi agradável, porque Abel era um homem segundo o coração de Deus. Ele já estava no caminho do Senhor. Em consequência disso, Caim realmente, tomado por inveja, sentimentos ruins, avançou sobre Abel e o matou. Para você ver como funciona. Se o homem não estiver com seu coração de fato nas mãos do Todo-Poderoso, ele está suscetível a toda sorte de enganos, de males. E a palavra é exatamente essa. A desobediência gera princípios errados na vida do ser humano. Nós precisamos estar alicerçados. E só para fechar, com quem Caim casou? Eis a grande pergunta. Não tem nada a ver com o estudo da irmã, mas só mais um adendo. Caim casou com uma irmã ou uma sobrinha? Aquele povo distante eram familiares de Adão e Eva, porque só existia Adão e Eva. Existia eles, não tinha mais ninguém. Né? Não tinha mais ninguém. Eram filhos. Naquela época já eram netos, bisnetos, tataranetos de Adão e Eva, porque eles viveram muito. Adão viveu 900 e tantos anos, e isso depois do pecado. E, portanto, as gerações já eram bem extensas. Portanto, Caim casou com uma sobrinha, com uma irmã, ou coisa assim desse tipo. Amém? Amém. Então, é isso aí que o pastor falou. Então, eu estava falando aqui, né, que cada vez mais a gente tem que conhecer mais da palavra, para buscar esses outros ensinamentos aí. E a gente busca um ensinamento, mas tem mais coisa além disso aí que a gente não sabe, né? Então, eu vou estudando e vejo a necessidade de aprender cada vez mais sobre a palavra do Senhor. Porque tem uma coisa, vai puxando a outra, né? Gostaria de Caim e de Abel. Também tem a de Jonas, né? Que eu nem vou falar, que também enquadra aqui nessa parábola também, né? Mas é muita coisa que a gente tem que aprender. Então, estamos caminhando aí nessa caminhada aí, né, com Jesus. E vamos aprendendo assim. Amém? Então, vamos orar? Vamos ficar de pé. Poderoso Deus, obrigada, Jesus, por mais esse ensinamento, Pai. Que o Senhor nos enche, Pai, do Teu Espírito Santo. E cada vez mais que tenhamos essa vontade de prosseguir contigo, Jesus, não desanimando, Pai. Sempre nessa caminhada com o Senhor, que o Senhor nos dê força, né? Que o Espírito Santo de Deus possa vir nos usar
tremendamente, né, nas nossas vidas, e que possamos seguir, né, esse Deus maravilhoso, né, que o único caminho é Jesus. Eu agradeço por essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Mensagem número 2.